Aqui um quadro negro, trouxe aqui um giz e vou pedindo aqui a ajuda dos universitários, rachar aqui, dividir o quadro ao meio. Economia com projeção, cada um faz a que deseja, o mercado faz a que deseja. Eu vou falar de coisas que são inquestionáveis, eu vou falar do passado. E o passado mais recente possível. Vou falar de 2022. 2022. A inflação no Brasil, em 2022, foi de 5,8%. Despendeu 802 bilhões de reais. A conta que eu faço, senhoras e senhores senadores, é a seguinte: se o Brasil praticasse a taxa de juro da meca do capitalismo, que é a americana, nós teríamos despendido 292 bilhões com a dívida. Isso significa, objetivamente, e aí eu passo para a metade aqui, para a outra metade do quadro negro, vê se o espaço cabe para tanto zero. Isso significa uma economia, se o Brasil que despendeu 802 bilhões na dívida em 2022, se usasse a taxa de juros americana, despenderia 292, então a diferença são, vou ver se cabe aqui, 510 mil milhões, bilhões. Vai ficar aqui faltando espaço para o 00 centavos. 510 bilhões de reais seria o que o Brasil teria economizado em 2022 se praticasse a taxa de juros da meca do capitalismo dos Estados Unidos. O que é que significa 510 bilhões? Aliás, primeiro eu vou perguntar, para onde vai esse dinheiro? Quem passou a ser beneficiário no ano passado de 510 bilhões de reais? Quem é beneficiário, para onde esse dinheiro vai na contabilidade, esse dinheiro vai cair no final das contas na conta de quem? Vai cair na conta do tal rentista, que subiu, cresceu 5 milhões na apresentação aqui do ministro. 5 milhões de pessoas físicas hoje estão ou são beneficiários do rentismo. 5 milhões de pessoas. Vamos lembrar que o Brasil tem 220 milhões de brasileiros. 8,7, isso significa 80 milhões de brasileiros, significa 8 milhões de brasileiros desempregados. Desempregados, chegando em casa e não tendo o que dar de comida aos seus filhos. Eu não quero aqui ser dramático, mas essa é a realidade que tem que ser enfrentada. Então, isso aqui é o governo fazendo o papel de Robin Hood às inversas. O Robin Hood tirava dos ricos para distribuir entre os pobres. O governo brasileiro, leia-se Banco Central, tira dos pobres, tira do orçamento da União 510 bilhões de reais para concentrar na mão de ricos. Mas, olha, o Brasil está ficando numa situação em que o seguinte, você vê aqui pessoas que eram simpatizantes do governo Bolsonaro elogiando Vossa Excelência. Pessoas que são eleitores ou foram eleitores ou desejaram uma mudança no Brasil, criticam a sua posição. Então, a política, por mais que o senhor não deseje, está presente nessas questões. O senhor fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro, vestindo camisinha amarela. E mais, declaração pública, notória. Olha, o Banco Central
É impressionante e eu não acredito em coincidência. O Banco Central, as pessoas vêm do mercado financeiro e voltam para o mercado financeiro. De maneira, senhor presidente, com todo respeito, me perdoe, mas nessa hora eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue o seu bonezinho e peça para sair, por favor. Obrigado. Obrigado. Com a palavra... Bom, primeiro respondendo aqui os questionamentos do senador Cid. Em 2022, de fato, a inflação fechou em 5,8%, mas a inflação teve aí o efeito das desonerações, que foi telefonia, telecomunicações e energia elétrica. O núcleo de inflação terminou a 9,12%, com uma Selic de 13,75%, mas sempre lembrando que é bom comparar a média com média. A inflação é um preço de 12 meses e a Selic é a ponta. Então a gente faz a comparação média com média e, de fato, a taxa de juros real no Brasil é alta. Eu mostrei na apresentação que ela já foi muito mais alta do que ela hoje em relação à média. Não significa que ela não é alta e que a gente não precisa combater. A gente precisa combater. Tem uma preocupação muito grande com os efeitos danosos da taxa de juros real alta e o que isso faz no tecido econômico brasileiro. A comparação com o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam com um problema de deflação durante muitos anos, que não era visto no Brasil, ou seja, tem uma inflação basal muito mais baixa. Teve que subir os juros, de fato, para 4,5%. Só lembrando que os Estados Unidos, como a inflação era muito baixa, eles queriam produzir inflação e não conseguiam, eles usaram um outro instrumento, que não é um instrumento de juros para a política monetária, que é um instrumento que eles chamam de quantitative easing, que é basicamente a compra de títulos. Isso significa que na volta também você faz os dois movimentos, você tem outro instrumento de política monetária. Você não só levanta os juros, como faz a reversão desses títulos. Então você tem uma potência adicional em relação a isso. Eu também demonstrei aqui na minha apresentação que o importante é o canal de política monetária e que quando você tem um volume de crédito maior sobre PIB, tem um volume de crédito direcionado menor, a mesma mudança de taxa de juros tem um efeito muito maior, né? Então, por isso que o Brasil, às vezes, tem que fazer uma taxa de juros mais alta para ter o mesmo efeito em termos de política monetária. Lembrando que nós temos um mandato que é dado pelo governo. O mandato é persiga a meta de inflação, que hoje está em 3%, que também é determinada pelo governo. Então, ao menos que alguém ache que a gente possa ter menos inflação com menos juros, ou seja, que esteja a reação adversa, e tem gente que acredita nisso, nós não acreditamos nisso, e os experimentos que foram feitos com isso recente não deram certo. A gente tem o exemplo da Argentina e da Turquia, mas sim, nós temos uma meta de inflação e perseguimos a meta. E temos uma meta secundária, que é de suavizar o ciclo e de fomentar o emprego. E a gente olha para isso e, inclusive, em todas as comunicações oficiais, nós descrevemos o que está acontecendo nessas outras dimensões. O desemprego médio foi 8,3%, é um desemprego que veio de 15%, ele é bastante alto, deveria ser mais baixo. Quando a gente olha o padrão dos últimos 6 anos, ele está perto do mais baixo. E, como eu disse, a gente está vendo ganho de renda real pela primeira vez nos últimos 5 meses, então isso tem melhorado um pouco. Em relação ao tema dos rentistas, não são só 5 milhões, não. 6 milhões são investidores de bolsa. Nós temos 40 milhões de famílias que são cotistas de algum tipo de fundo. E os funcionários aqui do Senado e os funcionários públicos têm fundos de pensão. E os fundos de pensão investem em título no governo. E o Banco Central não é culpado por todas as mazelas que foram aí descritas. É verdade, a taxa de juros é alta e a gente tem que baixar. E a gente quer baixar. E é importante fazer um trabalho para isso. Mas não podemos confundir a causa e o efeito. Não é o Banco Central, né, que faz a dívida ser alta. É a dívida alta que faz o juro ser alto. E a mesma coisa acontece no banco. Quando você vai no banco e pede dinheiro emprestado e a sua dívida é muito alta, o banco cobra mais do que uma pessoa que tem dívida baixa. E não é o Banco Central que estipula esses juros, os juros é de mercado. Se eu tentar fazer com que os juros, que a Selic caia de forma artificial, a curva longa, a gente ainda mostrou isso aqui na apresentação, tem mais de 5 slides sobre isso, a gente não consegue controlar
toda a curva, e as tentativas de controlar juros de longo prazo, né, não tiveram sucesso. O único país que teve algum sucesso com isso foi o Japão, porque tinha um problema de deflação grande. Então ele queria que as pessoas poupassem num prazo mais longo, né? Mas eu reconheço no problema, temos que trabalhar no problema. O Banco Central está disposto, vou vir aqui quantas vezes for preciso para explicar aos senhores. O trabalho do cenário da CAI foi essencial. Eu mostrei também que os prédios de crédito caíram muito depois de várias reformas que a Casa aprovou, que nós trabalhamos juntos aqui. Acho que é importante continuar trabalhando junto nisso. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.